Então seja bem-vindo ao Think Tank. O Think Tank é um programa aqui do canal Acordo do Dinheiro, onde nós fazemos análise semanal do ponto de vista da política e da economia. Ora, antes de irmos ao programa de hoje, quero recordar que, primeiro, pedir desculpas. Estamos a começar com 10 minutos de atraso. Em segundo lugar, recordar que o canal Acordo do Dinheiro tem várias parcerias, a saber, as mais importantes, são com a Prozis, a beltseguros.pt e ainda o grupo Blue Crown, que está connosco no pé de meia, mas também é nosso patrocinador. É, já agora, também recordar que o programa tem ainda ajuda à produção do grupo Sendizal e Data, que faz software de gestão de empresas. Ora, o que é que temos para si hoje? Muito simples, o rescaldo das eleições americanas e o respectivo impacto não só nos Estados Unidos, mas também na Europa e no resto do mundo. Carlos, queres começar? Posso começar. Boa tarde a todos. Eu hoje estou de azul, mas estou muito contente com a vitória do Benfica. Eu queria evitar futebol aqui, mas não foi possível. Mas tudo bem. Vamos começar. Só gostava de dar algumas notas rápidas, muito rápidas, sobre as eleições americanas. O Donald Trump ganhou com 2,4% de diferença nos votos. Ou seja, aparentemente, até ontem... Estás a falar do voto popular. Do voto popular. E é isso que me interessa do ponto de vista da adesão popular. Evidentemente, depois há os mecanismos de atribuição de mandatos, ganhou com uma diferença muito substancial, mas se olharmos para as pessoas, temos que o Donald Trump ganhou com 50,4%, 74 milhões e 800 mil eleitores. A Kamala Harris teve 48%. 71,2 milhões de eleitores. Só para fazer aqui um parênteses, houve alguém que tem sido levantadas questões sobre as ilegalidades ou não nas eleições de 2020 e há um aspecto muito curioso e estranho. É que o Partido Democrata, o máximo que teve foram 60 e tal, foram agora 71 milhões de eleitores. E em 2020 o Joe Biden teve 81 milhões de eleitores. Nunca houve este tipo de votação num partido nas eleições americanas. E realmente o número é um pouco estranho. É estranho também pensar que houve ilegalidades neste montante, mas é estranho um número tão elevado de eleitores. Passando à frente, portanto, o Donald Trump ganhou com 2,4% de diferença, o que quer dizer que a América está dividida, mas sempre esteve, porque as eleições americanas normalmente são eleições em que as diferenças entre os dois candidatos, falando sempre em voto popular, são 2%, 3%, 4%, nunca sai disso. Só gostava de dar esta nota, o Donald Trump, apesar de tudo, se considerarmos a diferença negativa que teve em 2020 e a diferença positiva que teve agora, na prática recuperou 6,8% em termos de diferencial de eleitores, mas o país está efetivamente dividido. 50,4% para o Donald Trump, 48% para a Kamala Harris. Um aspecto que me parece importante falámos aqui quais eram os aspectos mais importantes das eleições americanas e há muitos estudos sobre isso. Há quem não goste de estudos, o Jorge, por exemplo, não gosta muito de estudos, acha que os estudos é um pouquinho uma forma de fugir a muitas questões. Eu, pessoalmente, gosto quando os estudos são bem feitos e tenho os estudos feitos quer pela NBC, quer pela CNN, quer pela Fox. Quando falas de estudos, queres dizer o quê? Quando falo de estudos, falo deste caso inquéritos de opinião, que abordam, num caso, 23 mil pessoas na CNN, mas o estudo da Fox são inquéritos a 120 mil pessoas. 120 mil pessoas é mais do que significativo e mais do que representativo daquilo que é o universo americano. E nós, para termos opinião sobre quem votou em quem, como é que votaram uns nos outros, são estes estudos que normalmente dão este tipo de sensibilidade. De resto temos opiniões, mas é a partir destes estudos que nós conseguimos ter a sensibilidade e alguma informação sobre quem votou em quem. Mas eu vou falar fundamentalmente nos estudos da Fox. A Fox, e é suspeito de ser um canal, há muitos canais contrários ao Donald Trump, a Fox é claramente um canal, é o segundo maior canal americano e é claramente favorável ao Trump. É a direita. É direita, mas destas eleições teve posições muito favoráveis. Quando digo favoráveis, não estou a dizer que é enviesadas, digo quase que assumidamente a favor de Donald Trump, a CNN, a NBC, a CBS, essas, ao contrário, estavam muito faltadas e muito enviesadas para a Kamala Harris. O que é que a Fox diz nos estudos que teve? Que os aspectos mais importantes que o país enfrenta, segundo estas respostas destes 120 mil pessoas, é a economia e os empregos, cerca de 40% das pessoas,
A imigração, cerca de 20% das pessoas. Depois temos o aborto, 11% das pessoas. E depois, por aí abaixo, temos a política externa, o crime, a mudança climática, etc. Mas, segundo estes estudos, em todos eles, o Donald Trump ganhava como a pessoa que era mais capaz de gerir os problemas americanos. Ou seja, quando se perguntava quem é mais capaz de gerir, quem é mais capaz de decidir sobre esses temas, o Donald Trump acabava sempre por ter o maior número de adesões. E, portanto, e quando se perguntou se é importante ter um líder forte, e quando as pessoas disseram claramente que era importante ter um líder forte, perguntava-se quem é o líder forte. É o Donald Trump ou é a Kamala Harris? E aqui o Donald Trump estava com uma grande diferença sempre à frente da Kamala Harris. Portanto, conclusão destes trabalhos, a economia, a imigração e mais uma série de temas, eram os temas, e isto não são temas fechados, são temas muito abertos, são os temas mais importantes, e o Donald Trump era visto pelos americanos, ou foi visto pelos americanos, ou foi visto pela maioria dos americanos como dos dois candidatos, aquele que era mais capaz, aquele que era mais, em quem confiavam mais para gerir os destinos dos Estados Unidos. Não há dúvida quanto a isso, ganhou as eleições, e ganhou as eleições por aquela diferença que vimos, mas as percepções de liderança dele, a percepção da fortaleza da liderança dele sobre a Kamala Harris eram bastante mais fortes do que o número de votos que ele teve. Portanto, há muita gente que, apesar de não ter votado nele, também entendia que ele era a pessoa com maior capacidade de liderança. Há muitos valores envolvidos na vitória do Donald Trump e do MAGA, o movimento que ele criou. Na prática, o MAGA agora já não é uma mera sigla, mas é um movimento que está em marcha, o movimento Make America Great Again. Aliás, a sigla do MAGA não é nova, o Ronald, penso que o Reagan a utilizou, penso que o Clinton também a utilizou, mas só com o Donald Trump é que o MAGA tem efetivamente a expressão que tem hoje, uma expressão muito mais abrangente do que apenas uma expressão pessoal. Hoje é um movimento. Aliás, também é engraçado nas estatísticas e nos estudos que eu vi, também da Fox, nos republicanos há 13% de republicanos que não aderem à mensagem MAGA. Mas 13% é uma minoria dentro do próprio partido, não é? Há muitos valores à volta deste dentro do movimento MAGA. Há um valor de orgulho nacional, e eu segui leituras que fiz sobre isto, há um valor importante de orgulho nacional. Os americanos querem que os Estados Unidos sejam o país mais poderoso do mundo. E o próprio símbolo, a própria expressão Make America Great Again, é uma expressão que leva muito a este sentido de que nós somos o país, nós queremos ser o país mais forte do mundo. É uma lógica de ambição. Os americanos têm essa ambição e têm este orgulho nacional e seguiram muito esta mensagem. Há um tema de ambição. Ambição de independência, nomeadamente independência energética, e isto joga também com as alterações climáticas. Os americanos não querem gerir o declínio, por exemplo, como na Europa. Na Europa, isto são mensagens para a Europa. Na Europa, gere-se o declínio dos combustíveis fósseis. Na América, quer-se ser independente do ponto de vista energético. São duas diferenças fundamentais. Aliás, é curioso, tu falas muito disso na indústria automóvel, os problemas que a indústria automóvel está a ter com este declínio, resultante da combustão. Os americanos querem ser independentes do ponto de vista energético. Há aqui uma ambição de independência. E esta ambição de independência faz com que os americanos neste momento sejam, penso que, o maior produtor mundial de petróleo e de gás e, portanto, sejam claramente um país exportador deste tipo de questões. Depois, há um tema que me pareceu relevante e que foi referido até em várias leituras que fiz, que é o problema do sonho americano, nas três grandes variáveis do sonho americano. Falamos muito do sonho americano como uma lógica de enriquecimento e empreendedorismo, também há, mas há um outro que é o sonho americano da classe, digamos, média. O sonho americano da classe média, trabalhadora, etc., que é o sonho de ter uma casa, é o sonho de ter um carro, é um sonho de ter a capacidade de ter os seus filhos a estudar e de chegar às melhores faculdades. E a inflação e a economia, a percepção que os americanos têm hoje da economia, que a economia americana está má, e os temas da inflação foram temas que penalizaram muito as famílias,
especialmente as famílias da classe média, que chamamos muito a classe média, porque as famílias da classe média começaram a ter problemas na casa, na casa, nos produtos do diários, nos produtos de alimentação, bebidas, etc., que subiram estupidamente de preço. E, portanto, esta história do sonho da casa, do carro, da educação dos filhos, foi muito penalizada nos últimos anos. Nós dizemos muito que a inflação está a descer. Está a descer a taxa de crescimento dos preços, mas os preços estão lá em cima. Os preços chegaram a um nível muito elevado, a inflação chegou a estar a 10%, os preços agora estão a descer, estão a crescer menos, mas continuam a crescer. O problema da meritocracia é muito claro também, e o Trump também traz isso. A meritocracia enquanto uma lógica de sucesso, uma lógica de comemoração do sucesso e não na igualdade pura, Há uma lógica de competição e de concorrência que é normal nos Estados Unidos entre as pessoas, entre as empresas, e o Trump aqui também faz muito mais apelo a este tipo de emoção, faz muito mais apelo a este tipo de princípio do que a Kamala Harris, que fala sempre na igualdade, etc. Isso leva ao tema dos programas que eles chamam lá o DEI. O DEI significa diversidade, equality, igualdade e integração. Eles acham que os programas DEI, nós cá chamamos o wokeismo. Eu devo dizer que não gosto da expressão woke, estou farto da expressão wokeista. Woke não é woke, é diversidade, igualdade de género, igualdade, integração. Aliás, eu que há uns tempos disse que entendia a integração como uma palavra autocrática, e nós devemos valorizar a não exclusão, que é uma coisa completamente diferente. A não exclusão é a aceitação de todos. A integração, como se usa aqui, é quase uma imposição de regras e de normas de grupos minoritários que não é aceitável. Isso para eles não é aceitável, e isto é aquilo que se fala aqui muito no wokeismo, mas é claramente uma lógica antissocialista. Os americanos não gostam de socialismo, ponto final. Os americanos, em geral, não gostam de socialismo. Há mais uma série de temas, só ia dizer mais dois. Primeiro, dizem, e eu li várias vezes, que os americanos são o povo mais pró-imigração do mundo. Os americanos são o povo mais pró-imigração do mundo, mas imigração legal e com controle. Curiosamente o Ricardo Costa diz na televisão, mas já tinha visto vários comentários nesse sentido. Para os Estados Unidos entram desde há dezenas de anos, ou pelo menos há 20 anos, eu vi as estatísticas, mais de 1 milhão de imigrantes por ano. Os Estados Unidos vivem da imigração muito, mas vivem da imigração legal. Os americanos não querem imigração ilegal, os americanos não gostam de perder o controle da imigração. E por isso o que é que o Donald Trump faz? Um forte apelo a acabar com a imigração ilegal. O Donald Trump nunca fala na imigração legal. O Donald Trump fala sempre na imigração ilegal, porque os americanos efetivamente não gostam da imigração ilegal. Um aspecto final que eu gostava de dar a uma série deles: os americanos são contrários ao centralismo, são contrários ao autoritarismo, são contrários ao centralismo do poder e aos níveis de tributação elevados. E isto é um valor que para eles é absolutamente fundacional. Os Estados Unidos criaram-se, aliás, há aquela lógica fundacional que é no taxation without representation, que foi um dos triggers mais importantes da independência dos Estados Unidos. E estes valores fundacionais mantêm-se naquilo que são os valores sociais. E este é um tema que é absolutamente fundacional. Os americanos não gostam da centralização do poder, os americanos não gostam de tributações excessivas para alimentar um Estado que é grande, um Estado que é voraz. E isto é um valor fundacional. E aí, outra vez, o Donald Trump, muito mais próximo daquilo que são os valores americanos do que a Kamala Harris, que propunha aumentos de impostos e não tinha qualquer tipo de medidas de redução do Estado. E, outra vez, este é um aspecto que aqui o Donald Trump claramente estava à frente da Kamala Harris. Portanto, eu acho que estes valores que o Donald Trump fez apelo, aos valores do orgulho nacional, aos valores da nacionalidade, aos valores do controle, e outra vez, o controle da nacionalidade também se faz pelo controle da imigração, estes valores da recusa, da igualdade pura e simplesmente pela lei, mas do favorecimento da concorrência entre as pessoas. O aspecto curioso da igualdade é daquilo que se chama cá o wokeismo. Houve várias organizações masculinas que votaram pelo Trump. Várias organizações masculinas, porque
entendem que nesta imposição de cotas muitos lugares estão a ser dados a mulheres ou outras pessoas sem qualificação, apenas porque as cotas mandam. E aqui houve claramente grupos de homens que votaram no Trump. E o Donald Trump teve uns 10% a mais do que a Kamala Harris nos homens. Ganhou claramente a votação nos homens. Kamala Harris ganhou nas mulheres com uma diferença mais pequena, mas o Donald Trump ganhou claramente na votação dos homens. Portanto, estes valores foram valores que fundaram com muita segurança, os estudos todos também demonstram isto, a vitória de Donald Trump. O que é que vem a seguir? Aquilo que decorre daqui. Se calhar uma redução forte do Estado, se calhar uma redução de impostos, o tema da imigração ilegal e daquilo que ele diz que é as deportações em massa. 20 milhões de pessoas são muitas pessoas. Há vários números. Os números mais oficiais falam em 10, 11 milhões. Mas mesmo assim 11,5 é muito. Os números mais oficiais falam nisso. E desses, metade são mexicanos. Metade desses são mexicanos. Também já li estatísticas sobre isso. 30% têm casa própria. 30% têm casa própria. 30% ou 40% estão há mais de 5 anos nos Estados Unidos. Portanto, não é... E isso vai colocar vários problemas, não só problemas de financeiros, mas um problema que também pode ser colocado, que é o tema do recurso a tribunais. E muitos podem recorrer a tribunais para não ser deportados. Isso pode atrasar muito este processo. Mas só para acabar, em resumo, depois o Jorge terá o tipo de abordagens a isto. Em resumo, há um conjunto de valores, que são os valores americanos fundacionais, os valores americanos que estão, digamos, muito no substrato daquilo que é a cultura americana e que nós, apesar de tudo, conhecemos bem porque vemos muitos filmes na televisão. Nesses valores, o Donald Trump corporizou-os muito melhor que a Kamala Harris, que andou naqueles tipos de valores mais esquerdistas, mais socializantes, europeus. Nós gostamos muito na Europa daquelas coisas, mas que estão afastados dos valores fundacionais, dos valores fundamentais dos americanos. Ele claramente ganhou. E as pessoas viram no Donald Trump claramente a capacidade de gerir tudo isso, de gerir o país melhor do que a Kamala Harris. Este é um movimento que não é só do Donald Trump, tem muita gente com ele. Tem muita gente de muita qualidade com ele. Vai ser um movimento que vai ser estabelecido, vai ser um movimento que vai a funcionar no futuro como movimento organizado, ordenado? Não sei, ninguém sabe. As eleições americanas são muito voláteis. Outra vez, com 2 ou 3% de diferença, nunca se sabe se nas próximas eleições a coisa não pode mudar se não funcionar. Portanto, agora, vai funcionar? Não sei. Agora vai este movimento criar uma base diferente do futuro? Vai este movimento criar uma base diferente daquilo que é a forma como se vê a política no futuro? Com esta lógica de abandono de certos princípios ou de certas verdades que estavam a ser passadas, de igualdades de género, de integração forçada, de alterações climáticas que implicam regras extremamente duras e difíceis, de penalização das pessoas através de ideias, muitas vindas de inspiração socialista. Isto ele vai acabar com isto. Vai reduzir o Estado, ele vai procurar reduzir o Estado. Aliás, já havia umas informações de que ele vai acabar com uma série de áreas. Não é fácil porque muitas delas exigem o Senado, e há sempre aquela hipótese do Senado estar lá, como é que se chama, o filibuster, que podem estar ali internamente a discutir aquilo, nunca mais o tema é decidido. Agora, há aqui uma pedrada neste charco. Há aqui uma alteração muito significativa naquilo que é a forma de ver o mundo. Então já lá vamos. E já vamos à parte internacional. Agora, Camilo, só mesmo para acabar. Este mandato do Donald Trump, penso eu também, vai ser muito diferente do mandato de 2016. Vai ser muito diferente porque aparentemente tem, do ponto de vista estrutural e do ponto de vista daquilo que é, digamos, uma análise global das posições dele, que não vem da cabeça. Só para acabar, os americanos ligam muito mais ao pragmatismo do que à retórica. E, portanto, aquela retórica trampista conta pouco quando veem que ele é pragmático e que é capaz de fazer 900 comícios. E, portanto, ligando muito menos ao pragmatismo, ligando muito menos à retórica e mais ao pragmatismo, aquelas questões de retórica do Donald Trump passam muito ao lado. Sim, senhor. Jorge, qual é a tua leitura?
Eu se calhar ia num sentido um bocadinho diferente, porque este tipo de estudos, para mim, tem a... Vocês podem... Só uma coisa. Eu falei os estudos, mas concordo com eles. Certo, mas Vocês agora- podem bater os estudos à vontade, eu tenho aqui pipocas hoje. Agora, eu falei os estudos, concordo com os estudos, e os estudos, o que é que eu faço Mas com os eu não disse estudos? nada ainda. Não, mas só estou a dizer, eu sei qual é a tua opinião. ok. Estes estudos, eu procuro nos estudos a confirmação mais ou menos científica, mais ou menos empírica, daquilo que são as opiniões que tenho. Muito bem, Jorge. O tema que me interessa é o que é que se passou nas eleições americanas para a comunicação social ter falhado redondamente em todo o mundo, na Europa, nos Estados Unidos, sobre os resultados. O que é que falhou para as empresas de sondagem terem todas falhado sobre, desde que a Kamala entrou, e porque é que estes estudos não têm credibilidade? Jorge, as sondagens não falharam, peço imensa desculpa. Não, mas as sondagens não falharam. As sondagens não falharam. Agora deixa eu ver, Jorge. Posso? E, portanto, porque é que estes estudos não têm o valor que têm? Porque é que as sondagens falharam? Porque é que não há um único jornalista em Portugal, um único, que tivesse defendido Donald Trump? Um único. E isto, o que é que isto revela? Revela que a sociedade deixou de refletir. Primeiro, acho que há aqui um aspecto que é importante, que é as pessoas confundem análise política com desejo. Não funciona. A análise política é muito mais fria, mais realista, e o desejo de eu ver um candidato ganhar ou perder, eu tenho que o enquadrar dentro daquilo que é a realidade daquele país. Quando nós olhamos para a América, eu vi os maiores disparates sobre o sistema constitucional americano, sobre os resultados das eleições e sobre o que se tinha passado. Vamos aos disparates em concreto. Mas espera aí, quando tu dizes disparates sobre o sistema constitucional americano, quer dizer... O disparate sobre o sistema constitucional americano é desde que Hillary Clinton perdeu as eleições, desde que aconteceu com Al Gore o tema do voto popular e o voto do colégio eleitoral, isto resulta de o Partido Democrata não querer, no fundo, aceitar aquilo que é a Constituição americana no sentido mais puro, que é... Mas isso é irrelevante, porque é a Constituição mas e a Constituição diz que é o colégio eleitoral, não o voto popular. Não, mas o que eu quero dizer é que, cuidado, porque a Constituição americana dos Estados e a ideia do winner takes it all é a forma da integração do próprio país. Portanto, a integração do país é uma liberdade do Estado em relação ao Governo Federal e uma representatividade desse Estado junto ao Governo Federal numa lógica maioritária. Não tem nada a ver com o voto popular nem com as representações proporcionais. E, portanto, introduzir esse Isso é um elemento... dado adquirido? Não é um dado adquirido porque as pessoas falam sempre nisso. E falam sempre nisso, na diferença dos votos, é irrelevante. Porquê? Porque a questão do winner takes it all, na América, tem a ver com a fundação do próprio Governo Federal e do Estado Federal. Claro. E a questão da polarização, outro aspecto que se está a querer omitir, que é a ideia que as eleições são sempre divididas. Isto é como aos referendos. Isto é como dizer que no Brexit os que perderam por 5 e os que ganharam por 5. É indiferente porque nestas matérias todos os eleitorados se dividem assim. A polarização na América não é uma polarização de número. É uma polarização de intensidade política sobre o debate. É muito mais complexo hoje o debate, é muito mais violento. Mas reflete-se nos números. Não, os números, está bem, mas os números é indiferente no sentido em que um pode ser mais 6 milhões ou 7 milhões. Aliás, há um estudo ao estudar um livro... Só não é num sentido. É que indicia que o país está totalmente fraturado e, portanto, tu, inclusive, em última instância, pode ser uma guerra civil. Não, mas não é sobre o número. Estou a dizer, é a qualidade da polarização mudou muito em relação à quantidade. Porque os votos mais ou menos têm sido assim, portanto, votam... Aliás, há presidentes que ganharam com menos voto popular e, portanto, nem é isso que é relevante.
O que é preciso perceber... Sim, e o que é preciso perceber é que a polarização tem a ver com a intensidade política. E quando eu disse isto dos jornalistas em Portugal não haver um único que fosse a favor de Trump, isto revela uma coisa: a falta de liberdade do atual sistema. E por isso é que Trump é, quer se queira, quer não, um homem de ruptura. Porque o que ele vem dizer é que o sistema está podre. Aliás, há muita gente em Portugal que teve dificuldade em dizer que Trump era o melhor candidato, porque queriam a associação, por exemplo, em Portugal em relação ao Chega. E eu digo assim, mas espera aí, mano, o que é que tem a ver a América com Portugal? Zero. Não tem nada a ver. O nacionalismo americano, como o português, ou o francês, ou o espanhol, é sempre todo diferente. Portanto, é uma comparação que, em termos históricos, não funciona. As razões porque é que a América é nacionalista têm a ver com as circunstâncias específicas da América. As razões por Portugal pode vir a querer ser nacionalista têm a ver com as nossas circunstâncias. E por isso é que as comparações tornam-se enviesadas. E eu, em algumas conversas que tinha com pessoas amigas, o que eu concluí a dizer, pá, mas estás a comparar o incomparável. Quer dizer, não vale a pena ir por esse caminho, porque o caminho não se encontra. E não se encontra em várias matérias. Agora, voltemos outra vez à questão da comunicação social. Esta crise é muito profunda porque o sistema de informação e de mediação da democracia errou na totalidade. Reparem só nisto. Trump ganha em todos os swing states. Ora, nós voltemos um bocadinho atrás. Os safe states são estados em que há uma origem, se quisermos, quase umbilical entre o partido e a população. Mais ou menos, há não sei quantos, e aquilo mais ou menos divide-se. O Partido Democrata tem para aí 20, os republicanos têm outros 20, e portanto o resto são swing states. Ora, os swing states são aqueles que fazem a diferença, é o marginal na política americana, é onde eles investem. Não ganharam num. Então o que é que não se viu? E porquê é que não se viu? Mas aí é que é surpreendente. Pronto. E porquê é que ganhar em 7 estados limpa. Mas Camilo, mas o problema é porquê é que não se quis ver. Mas por acaso, deixa-me só acrescentar uma coisa. Tu há bocado disseste que ninguém acertou. Houve aí alguma pessoa que acertou. Tem 26 anos. Quem? Chama-se Shane Copeland. Mas e ele criou. Ele criou uma plataforma de betting, de apostas mesmo. Está bem. E a verdade é que e eu lembro de ter lido isto 2 semanas antes das eleições, salvo ver no Wall Street Journal, e a esmagadora maioria do voto, para aí 60% ia para aqui. Camilo, o betting aparece, cuidado, ele acerta... Mas não são sondagens, isto, atenção. Por isso é que eu estou a dizer. E o sistema de estudos e de sondagens está também inquinado. Porquê é que está inquinado? Eu não tenho dúvida quanto a isso. Pronto. Mas é há vários anos já. E porquê é que está inquinado? Porque é óbvio que se um poder económico, um poder político e um poder mediático entram num debate logo à partida, é que nós temos que perceber uma coisa. Trump, antes de ser eleito, basicamente era um fascista e um criminoso. Segundo a imprensa. Aqui. Jorge. Jorge. Espera, mas esses epitos ele não perdeu por ter sido eleito. Mas espera, antes de ser eleito era um fascista e um criminoso. E isto é um problema para a democracia. Porque se o debate político é um debate que tem que ser feito numa lógica sempre judicial e histórica, então há uma coisa que não se pode queixar a política. É dizer que quer judicializar outra vez a política. Ora, isso tem que ser retirado da equação. E porquê é que não se retirou da equação? A pergunta é, tem que haver uma razão. Porquê é que isso veio para cima da mesa? Mas isso foi dos dois lados. Não, Camilo, eu não estou a dizer que não seja dos dois lados. O que eu estou a dizer... Eu estava a ver as eleições, na noite das eleições. Eu à meia-noite já tinha percebido que a senhora ia perder. Mas agora mais. Mas espera. Eram 8 da tarde, 8 da noite. As urnas não estavam fechadas e já havia o Donald Trump com um tweet a dizer, ou post no X, como é que se chama hoje em dia, a dizer que massive
Talk of massive fraud in Pennsylvania. Isso são os dois, Jorge. Camilo, não são os dois. Calma, vamos ser práticos. Aí não estamos de acordo. Eu acho que ambos os lados andaram com essa retórica, Jorge. Camilo, não são os dois. Não são os dois. Calma, vamos ser práticos. Desde que, vamos ter uma semana... Eu bem trouxe pipocas. Uma semana antes. O betting aparece uma semana antes. E não é com estudos de opinião nem com sondagens. O Wall Street Journal tinha um trabalho sobre esta plataforma de betting 2 semanas antes. Está bem, mas eu digo, o betting... E já dava uma esmagadora maioria... Camilo, a mudança do betting é uma semana antes. O que eu quero dizer é o seguinte. New York Times, Wall Street Journal, a curva estava sempre acima com a Kamala. Era ela por ela. O que eu estou a dizer é isso. Isso era uma sondagem. Pronto, as sondagens. A partir das sondagens, a partir das sondagens, criou-se uma narrativa. O que eu quero dizer é, cuidado, porque este sistema, Camilo, nós podemos entrar aqui com muita racionalidade, mas isto está aqui um debate político muito difícil e muito complexo. Trump vai derrubar uma data de problemas do sistema democrático. Não tenho dúvidas sobre isso. Nenhuma. Uma data de problemas? Vai acabar com esses problemas. Vai acabá-los como? Então vamos lá. Uma deles é a liberdade de imprensa. Não há liberdade? Não há liberdade de imprensa. A liberdade de imprensa... Peraí, estás a dizer que deixa de haver liberdade de imprensa? Não, ao contrário. O país vai se tornar mais livre porque a intervenção do Estado sobre um conjunto de matérias e o poder que um conjunto de pessoas tem sobre a comunicação social, se calhar vai mudar. Um exemplo acabado disso... Mas estás a dizer então que neste momento não há liberdade de imprensa? Não há liberdade de imprensa, não. Estou em desacordo contigo. Camilo, está bem. E a prova evidente é que tu tens uma série de jornais americanos que continuam a defender tópicos fundamentais para a democracia, Camilo, independentemente dos erros que cometem. Camilo, quando eu digo liberdade de imprensa, é o enviesamento da imprensa. Então não confundas as duas coisas, são duas coisas completamente diferentes. Camilo, mas a liberdade é poder dizer aquilo que eu penso sem ter represálias. Mas isso podemos fazer na sociedade hoje em dia, já em todo o lado, tirando os estados então explica-me lá porque é que não há um jornalista em Portugal que tenha apoiado Trump. Porque isso é complexo ideológico. Não, mas porquê? E não é só complexo ideológico. Qual é? É todos os casos legais em que ele esteve envolvido. E aquela suspeita de invasão do Capitólio. Muito bem. E os outros candidatos não tiveram? A invasão do Capitólio, não. Camilo, desculpa não lá. Vamos confundir as duas não coisas. Vamos discutir a invasão do Capitólio. Vamos. Esse caso não está fechado. E vou dizer uma coisa, a sorte dele é ter sido eleito presidente, porque agora pode-se perdoar ele próprio. Vamos ser, fantástico é o seguinte, a seguir a estas eleições, não houve nenhum jornalista português que dissesse assim, Trump ganhou. Porque é que... Jorge, francamente, então a gente está a dizer... Camilo, posso deixar-te terminar? Mas pensa bem naquilo que estás a dizer. Então não houve nenhum jornalista que tinha dito quem é que ganhou. Não, a discussão que se levou... Eu peço-te para ver os debates. Sim. O debate foi porque é que Kamala perdeu. Mas foi porque é que Trump ganhou e ganhou esmagadoramente. Não estou nada de acordo. Eu vi gente ser muito clara quanto a isso. Não, pera. Para os americanos, os debates da TV portuguesa. Carlos, não era uma coisa. O que nós estamos a discutir é assim, porque é que Portugal e o mundo se envolveu nas eleições americanas? E bem, porque a América faz a diferença para o mundo. Sim. Pronto. Sim. E, portanto, quando se diz que eu quero participar nas eleições americanas, não é porque eu quero votar. É porque eu julgo que o resultado que elas podem trazer podem alterar a minha vida. Ora, é uma parte dessa vida que Trump vai alterar na Europa. E que é uma parte da Europa que também não quer esse Trump. E por isso é que eu estou a fazer o paralelismo nos sistemas mediáticos, porque o sistema mediático é o sistema mediático do atual estado das coisas. Vamos em concreto. O New York Times derruba Biden, dizendo que ele era demente, mas não disse nos últimos 3 anos. A sua vice-presidente não foi questionada até a exaustão sobre esse assunto. Isto não é novo, Jorge. O Washington Post derrubou o Nixon. Pera. Derruba Biden, não é questionada a vice-presidente escolhida pela pessoa demente, que no fundo é agora a discussão dentro do Partido Democrata,
E não é testada a exaustão porque é que ela não denunciou. Porque é que ela não denunciou isso? Era vice-presidente do presidente. Ela não o fez. Mas E, portanto, podia ter feito. Tu se denunciavas se fosse vice-presidente do presidente. Imagina Como Portugal, é óbvio. Espera. Imagina que em Portugal nós temos vice-presidência e tu és vice-presidente do Marcelo. Tu vinhas cá para fora dizer o Marcelo está doido. Camilo, para isso é que existem instituições. Mas é a pergunta que eu estou a fazer. Claro, é óbvio. Eu tenho as maiores dúvidas. Está bem, mas eu tenho as dúvidas. Mas Não és tu, não é preciso tu. Qualquer pessoa naquele lugar. As instituições têm que funcionar. Está mal? Está claro que está mal. Não, mas eu Todos aliás, nós fomos apanhados de surpresa, só percebemos que ele estava tontinho naquele debate com o senhor. Eu um dia antes do debate das eleições disse, independentemente de quem ganhar, eu achava que era Trump que ganhava, mas independentemente de quem ganhar, eu tenho duas propostas. Uma era que Vance, se Trump ganhar, pelo menos tenha a dignidade, se o Trump ficar tontinho, que avisar as pessoas. Primeiro ponto. O segundo é, se fosse a Kamala... O passado dele, isso é uma piada. Não é piada, é real. Se fosse a Kamala, seria ao contrário, era que as instituições funcionassem e não deixassem fazer disparates. No fundo, eram as duas propostas. Mas eu quero voltar à questão do sistema mediático. Porque acho que o sistema mediático faz parte da crise desta democracia. Porque quando surgem este tipo de personagens que têm que romper com o sistema, têm que mostrar uma agressividade acima da média, têm que, eu diria, preparar-se quase para o disparate permanente, então é porque há uma barreira que impede de haver um debate normal e fluido. É que tu estás a generalizar e não podes fazer isso. Sabes porquê? Eu leio 3 jornais americanos todos os dias. Bem. E sou assinante deles. O Wall Street Journal tinha artigos terríveis para o Sr. Biden. Mas não é só de opinião, Camilo, de artigos de notícias. Portanto, o Wall Street Journal foi, para mim, do mais independente deles todos. Camilo, e foi o que esteve mais perto do resultado. Mas nós temos que pensar na questão do sistema mediático, eu não estou a pensar só nos jornais. O que eu estou a dizer é o seguinte, os jornais, para já, têm uma circulação mais restrita. Obviamente que têm outro poder, se quisermos, de qualidade. Não. Tem uma circulação mais restrita que as televisões. As televisões fazem grande diferença. E os debates nas televisões do que se passou, aliás, neste momento, houve agora acho que só na CNN é que aparece um painel em que há um jornalista que tem a coragem de vir dizer o que é que nós andamos aqui a fazer. E, portanto, é um único jornalista. E a questão é porque é que é só um. Não é porque se fossem vários, eu admitiria. Ora, isto não é um assunto que seja de hoje. Isto é um assunto que tem vindo a ser estudado por várias pessoas que estão a fazer análise política. E chegam à conclusão que como é que um sistema mediático produz estas distorções. Eu agora quero fazer uma comparação com Portugal para as pessoas perceberem. Nós tivemos o mesmo com o Chega. Nós tivemos exatamente a mesma coisa com o Chega. E estamos a ter cada eleição... aqui várias vezes. Pronto, mas cada eleição vai aparecendo isto. E a pergunta é, porquê é que não paramos para pensar porque é que isto aparece? Não. É isso. Queres o melhor exemplo de que é que há um bias em relação nessa matéria do Chega? Esta história do Ricardo Leão é muito mais complexa do que parece à primeira vista. Esta com a história do Ricardo Leão, do Presidente da Câmara Municipal de Loures, quando disse que ia tirar as casas aos desordeiros, houve gente que nem foi capaz de pegar naquilo que foi desde o aparecimento do Chega e pegar nos 3 temas que o Chega trouxe para o debate político e dizer assim, o Chega ganhou. Porque este debate, que era um debate do Chega, passou a ser um debate do PSD e um debate do PS. Mas, estás a ver? Camilo, mas que os partidos... E isso só mostra o enviesamento da imprensa portuguesa, sem dúvida. Que os partidos não queiram dar crédito aos outros, é para o lado que eu duro melhor. Mas eu estou a falar da comunicação social. Pronto, mas a comunicação social, quando ela própria, ao fazer as escolhas editoriais, porque nós estamos a falar, olhando para a cobertura que foi feita de Trump, basicamente a cobertura era entre a luz e as trevas, o bom e o mau. Estás a falar de Portugal. O criminoso. Não, no mundo inteiro. Camilo, se for ver a imprensa espanhola... Tu podes dizer nos Estados Unidos tendencialmente foi assim. Não podes dizer que houve uma Camilo, esmagadora maioria de gente que fez. Eu leio a imprensa espanhola. Eu também leio a espanhola. Tens declarações sobre dirigentes europeus que foram propagandeadas, que eu digo assim, mas espera, é uma coisa, mas o que é que nós estamos a falar?
E agora voltemos às questões de Trump e porque é que este enviesamento é perigoso para a Europa. Porque, primeiro, uma ordem de razão que é muito evidente, que é a Europa tem um desequilíbrio se a América se afastar da Europa. E o desequilíbrio pode ser a vários níveis. E a América também tem-se afastado da Europa, já. Certo, mas vamos por partes. A Europa tem esse desequilíbrio. A história repete. Não. Eu estou-me a lembrar de antes de 1945. Vocês hoje, se vocês quiserem falar, eu não digo nada, cada vez que quiserem uma coisa. Eu só estou a tentar construir um raciocínio. A Europa tem um tema com o desequilíbrio que se a América recuar em relação à Europa. E o desequilíbrio é militar, é energético, é comercial, é de capital, é um desequilíbrio muito sério. E, portanto, percebe-se o interesse da Europa nisso. O que não se percebe é que a Europa não percebe que aquilo é uma eleição americana com problemas novos americanos. Porque se me disserem assim, eles estão com um problema, mas aquele problema vai nos afetar. Não. O que a Europa queria era que o problema americano fosse outro e que tivesse outra solução. Mas isso não é possível. Mas estás a falar aqui da imigração? Não é imigração. Então. Estou a falar da imigração, da questão da reindustrialização da América, da questão muito séria das tarifas, da questão do capital, que também nós não sabemos. Pergunta, estás a falar da reindustrialização com tarifas nos Estados Unidos? Não é só com tarifas. Vai ser uma relação forçada. O que eu quero dizer é que quando a Europa faz esse exercício e quer esquecer o exercício americano, tem que fazer a pergunta, e como é que os americanos olham para a Europa? Bom, e essa é a parte enviesada, porque nós temos o posto de observação europeu, não temos o posto de observação americano. E se tivermos o posto de observação americano, o que é que nós verificamos? Espera, há aqui um problema novo dentro da sociedade americana que nós desconhecíamos que existia. Como existiu no Brexit, como está a existir na Holanda, como está a existir na Alemanha, como pode vir a existir em Portugal. E isso não tem a ver com a industrialização, tem a ver com a imigração. Não, mas então é a industrialização. Antes não temos uma nova realidade. Essa nova realidade ultrapassa a política entre a Europa e os Estados Unidos, que é a China. A China, se nós pensarmos bem, há 30 anos atrás, quanto é que representava no PIB mundial e quanto é que representa hoje? Muito diferente. E isso alterou a correlação de forças do ponto de vista de capacidade industrial. Ora, isso torna o problema novo. O que é estranho é nós não pararmos e dizer, sim senhora, a realidade é que a América vai num caminho que não nos é favorável, mas os senhores têm a melhor solução? Então digam qual é. Porque vocês na Europa não resolveram o problema. E nós resolvemos o problema... Mas não resolveram o problema qual? Da imigração? Não. O problema americano central sempre foi e será, ou grande parte dele, a América é obcecada com o crescimento económico. Portanto, é uma sociedade que tem uma estrutura, se quisermos, institucional para promover o crescimento económico. Vê-se os números, é sempre assustador, a produtividade média americana é brutal em relação a quase todos os países europeus. Pronto. E tem essa obsessão. E, portanto, a América não quer regredir nisso. A Europa não consegue sair de um baixo crescimento económico e quer dar instruções à América de como é que ela deve gerir a sua própria economia. E eu digo assim, para uma coisa, quer dizer, eu dar instruções para gerir a casa do outro, quando a minha casa eu não sei gerir, com todo o respeito, é basicamente ser lunático. Os europeus podem dizer o mesmo em relação aos Estados Unidos, Jorge? Não podem, por uma razão. Não, Camilo, não podem. Olha, podem dizer o que quiserem. E dizem. Queres que eu te mostre os números? Não, mas eu quero. Então vamos lá. Podem dizer o que quiserem. Agora, não resolve o problema de base. Mas quais números é que estás-te a referir? Fala lá. Não te quero interromper, eu depois mostro. Não, mas eu estou a dar os números. Não, a produtividade média americana é em média 30%. Não estou a falar da produtividade, já. Não, mas é o que interessa, que estou a me referir a isso. O crescimento económico americano é bem superior ao europeu. Ora, manter esse crescimento económico significa que eles têm que ter um modelo económico por trás. Esse modelo económico na América está a ser discutido. Não é uma brincadeira, é uma discussão séria. As empresas americanas precisam, as grandes empresas americanas,
precisam como pão para a boca com a globalização. Mas a pergunta é, mas como é que tu queres fazer isso hoje? Como o mundo, como está desorganizado. Porquê? Porque institucionalmente, basta ver a instituição G7. O que é que anda a fazer? Nada. Pronto. É isso. Zero. Pronto. E eu o que eu quero centrar... E quando é que fez? Não, Camilo, o que eu quero dizer, eu quero centrar o debate não faz sentido a Europa, faz sentido a Europa para o que passa na América. Não faz sentido a Europa fazer uma análise da realidade americana como se fossem americanos. Mas eu estou inteiramente de acordo quanto a isso. Não, mas está bem, mas, Camilo... O que a mim me faz impressão é tu vês dizer que os Estados Unidos estão a discutir seriamente a questão da política económica, nomeadamente a reindustrialização, quando tu me vens falar de tarifas. Porquê? Tarifas é a única coisa que não funciona. Camilo. Queres que eu te mostre? Camilo, É que tu andas a defender isso há meses, mas eu tenho números já. Eu já fui analisar. Está bem, vamos aos números. Okay? Então Então eu vou-te dizer. Sim. O Trump já foi presidente. Sim. Certo? Sim. Não, mas isso é uma discussão séria. Ou estás numa discussão séria ou não estás? Estou numa questão séria. O Trump já foi presidente. Sim. O que é que o Trump fez durante a presidência? O que é que fez? Várias coisas. Não, o que é que fez, Jorge? Em relação às tarifas. É que não é a primeira vez que ele fala de tarifas. Vai aumentar as tarifas. Espera aí, não estou a falar do Biden, estou a falar do Trump. Vai aumentar. O Trump, não, na primeira presidência o que é que fez? Uma que fez foi, rasgou o acordo do Obama com o... Não, eu estou a falar de tarifas. Do acordo. Mas é o acordo é tarifário. Então é assim, o Sr. Trump, durante a presidência, isto são números, Jorge, eu fui ao Commerce Department ver, não é a opinião de Camilo Lourenço, impôs tarifas às importações da China. Sabes o que é que aconteceu? Sim. A China começou a meter produção no México, claramente aquela coisa de meter ali uma fábrica de fachada, exporte para os Estados Unidos, e sabes o que é que aconteceu? Os números do comércio com a China, de facto, o déficit americano baixou. Mas sabes o que é que aconteceu? O déficit global dos Estados Unidos manteve-se na mesma. Óbvio, mas... Chama-se isto bullshit, conversa da treta. Não é? Portanto, essa conversa de tarifas, não funciona. Além de que introduz distorções no comércio mundial, que era tudo aquilo que o mundo não precisa neste momento. Não é a Europa, é os próprios Estados Unidos. Camilo, não tenho que estar em acordo em desacordo. Vou só apenas... É só olhar para os números? Não. Vou só apenas contestar do ponto de vista económico para que é que servem as tarifas. Bem, é impressionante para mim ver um economista como tu defendes isso. Mas está bem, mas é impressionante, mas é o que é. É muito simples. Nós, neste momento, temos um regime tarifário. Neste momento. Em Portugal, se quiseres importar qualquer coisa dos Estados Unidos, há um regime tarifário que é diferente de qualquer país que tu importes da Europa. O que faz sentido porque nós estamos no mercado único. Não tem problema nenhum com isso. E, portanto, as relações entre blocos fizeram-se sempre com tarifas. E o ajustamento tarifário tem a ver com uma outra dimensão, que é uma dimensão política. Porque se fosse só economista, era fácil. Mas o problema não é a economia, o problema é a política. Porque a política tem que determinar como é que a economia funciona. Não é a economia que tem que determinar como a política funciona. Porque se for assim, então nós estamos a discutir escolas económicas. Ora, a política não é isso. A política é resolver o problema concreto das pessoas. E as distorções temporárias que se dão nas sociedades, e é verdade que se dão, tendencialmente tendem a ser corrigidas pela política do momento. O caso português, nós tivemos o caso em Portugal. Assim, qual foi a maior taxa aduaneira que nós tivemos nos últimos tempos? Foi a repressão do consumo que foi feita na altura de Pedro Passos Coelho, que de repente deixou de haver importação e tivemos o quê? Um superávit comercial. Então o que é que o país fez? O país fez uma realocação dos seus ativos. Diz assim, não, espera aí, nós não podemos importar mais, nós não queremos mais dívida. Então o que é que eu faço? Eu vou reprimir o consumo. Trump podia ir por aí. Não prefiro fazer de outra forma. Posso dizer, se tivesse já aconselhado o Trump, o que é que tu aconselhavas? Eu dizia, depende... Mas não é a mesma coisa, mas, Camilo, eu não estou a dizer que é a mesma coisa. Não, mas eu não estou a dizer que é a mesma coisa. Estou a dizer que os efeitos políticos são muito similares. Já está bem, mas o problema aqui é que tu estás a sobrepor um debate político com base em critérios económicos que não são inteiramente racionais. Camilo, o que eu estou a contestar... Camilo, não digas que um presidente da América não é racional sobre as suas decisões políticas. Podes dizer que não concordas com elas. Não estou a falar de política. Não, mas eu estou a falar da política. Estou a dizer o seguinte,
O ajustamento das sociedades tem que ser feito de alguma forma. Tu podes fazê-lo ou com impostos, ou podes fazê-lo com tarifas. Ou com outra coisa. Ou que podes é o que tu fazer... estás a esquecer. Não, Camilo, ou posso fazer com regulamentos. O caso europeu, eu vou dizer o regime tarifário europeu. O regime tarifário europeu é ir perguntar a uma empresa exportadora portuguesa. Percebe logo, não tem nada a ver com tarifas. Eu digo qual é. É com as normas. Eu vou dar um exemplo sobre tarifas que nunca mais me esqueço. Mas quem é que disse que isto está correto? Mas o que eu quero dizer... Só há coisa que nós temos debatido aqui no Think Tank há vários anos, é que o excesso de regulação e a regulação errada na Europa afeta a Europa. Não, mas eu não estou a dizer que está certo. Eu não estou a dizer que estou de acordo nem com o excesso de relação, nem com as tarifas, não. Estou a dizer que se nós não enquadrarmos o debate das tarifas no debate político, vamos dar um tiro ao lado. Eu prefiro dizer o seguinte: porquê é que foi escolhida a questão tarifária? Porque parece que é mais rápida. Porquê? Só por uma razão. Não, Jorge, não é. É porque é mentir ao eleitorado. Pronto, ok. É, Jorge, é. Esse debate que estás a ter agora já tiveste com o Sr. Reagan. E o Sr. Reagan, e até com o George Bush pai. Mas houve uma preocupação, dizer assim, desculpem, vocês querem começar a impor barreiras comerciais ou começar a manipular a cotação do dólar, os japoneses, os coreanos foram meter fábricas nos Estados Unidos. Que é aquilo que vai acontecer com os chineses. Camilo, Estás a ver a diferença? o que eu quero dizer é o seguinte, voltamos atrás. Eu não vou discutir tarifas sem discutir política. Porque tarifas em abstrato, eu posso arranjar 40 economistas que as defendem e 40 que não as defendem. Mostram que nós não estamos a discutir em abstrato. Pensava eu. Pensava eu que os exemplos que acabei de dar mostram que não estamos a discutir em abstrato, Jorge. Estamos a discutir em concreto aquilo que são áreas da economia americana que não estão bem. A correção de uma indústria em toda a história económica, foi feita também através de tarifas. O que o Sr. Trump está a fazer, Camilo, podemos não concordar. Não é nada de concordar, Jorge. Isso não é verdade. Os Estados Unidos são o melhor exemplo disso. A indústria automóvel americana é o melhor exemplo disso. Não, desculpa, tu não podes estar a querer. Só que a tua verdade é que é absoluta, Jorge. Não é. Desculpa, nós estamos a discutir. Cada um tem o seu ponto de vista. Tens que aceitar isso também. Mas eu não tenho esse ponto de vista. É? Está bem, mas tens que aceitar o ponto de vista dos outros. Até porque eu estou a dar factos. Acabei de mostrar com números que essa história do déficit americano face ao exterior é uma treta. Diminuiu em relação à China, manteve-se em relação ao resto, porque alguém falsificou números. O déficit americano é muito simples. O déficit americano é resultante de excesso de consumo. Claro. Pronto. Camilo, que eu te estou a dizer, então pronto, vamos à fase inicial. Se o Sr. Trump quisesse reprimir o consumo, fazia-o como nós fizemos. Mas isso era o mais correto. Não distorces o comércio internacional. Mas Camilo, mas isso tem outras consequências. Mas sabes qual é o problema? Que a consequência é a subida de preços dentro dos Estados Unidos. Está bem, mas Camilo, tu não... Onde é que o eleitorado, onde é que o consumidor beneficia com isso? Explica-me lá. Camilo, e qual é a reestruturação que estás a fazer? A resposta é assim, eu estou a dizer a razão porque é que o Sr. Trump está a escolher tarifas. Eu sei qual é a razão que ele está a escolher, chama-se eleitoralismo, mais nada. Não tem outra justificação, Jorge. Camilo, mas eu não consigo perceber isso. O efeito não é o que ele está a pretender. Portanto, essa conversa é conversa de eleição, não é mais nada. Camilo, a Europa, nós vamos esquecer, a Europa é eleitoralista por ter feito tarifas adicionais em relação ao Reino Unido. Mas é óbvio que é. Porquê? É óbvio que é, porque quando um país impõe tarifas, ou um bloco económico impõe tarifas, está a falsificar aquilo que é o normal fluxo de comércio internacional. Mas está a resolver um problema da sociedade, não está a resolver um problema abstrato de filosofia económica. Não é filosofia económica nem abstrato nada, é o bem-estar das pessoas, não é? Os Estados Unidos têm um problema com certos setores e em vez de assumirem que têm esse problema com certos setores, estão a dizer que vão meter tarifas. Isso é, até os livros de economia, o ano explicam isto, Jorge. Agora, tu me venhas querer, se tu me quiseres dizer, Jorge, se tu me quiseres dizer que isto é uma discussão política apenas, ótimo. É política, é? Pois é, mas eu estou a discutir economia, não estou a discutir política aqui. Mas para discutir a economia tens de discutir a política. Discutir o quê? Se discutir a economia sem discutir a política, o que é que eu estou aqui a fazer? O que Camilo diz é basta ver o setor automóvel. É óbvio. Qual é um setor que se degradou face à China neste... Não é por tarifas ou falta de tarifas, é porque não foram capazes de acompanhar, pura e simplesmente. Carlos, Jorge, é isto, a história diz-nos isto todos os dias. Eu estou a dizer, o erro da análise é assim. Primeiro é o seguinte. A campanha contra as tarifas percebe-se para quem não tem produtividades.
e quem tem dificuldade em aumentar a produtividade. A Europa, com o crescimento económico que teve nos últimos anos, é óbvio que vai ficar altamente preocupada, porque o aumento de tarifas tem que disparar a sua produtividade. E a Europa não tem modelo económico para disparar produtividades e, portanto, aliou-se. O que eu quero dizer é, fez uma aliança perversa, dizer, não, nós vamos bloquear um presidente que vai pôr tarifas. É óbvio que nós vamos sofrer, não temos dúvida. Agora vamos como costuma-se dizer, a política tem uma característica tramada. É um gajo que pensa fazer uma coisa e depois o resultado é outro. Como há pouco estavas a referir, claro, o do México. O que é que vai acontecer à Europa? Se calhar liberaliza. Mas, porque chega a um ponto que diz assim, então como é que o senhor agora vai exportar para os Estados Unidos? Epá, eu não tenho produtividade. A ti porque é que não tens produtividade? Olha, queres que eu te mostre os regulamentos que tens aqui? Tem este bloco de regulamentos. Elimina. As empresas são mais inteligentes que alguns políticos. Claro, queres o melhor exemplo? Queres o melhor exemplo? Sabes o que é que vai acontecer? O que vai acontecer não é o que estás a dizer. O que vai acontecer é que os fabricantes europeus de automóveis vão começar a fazer mais fábricas nos Estados Unidos. Claro. Aliás, esse movimento já começou há décadas. Não, mas eu vou-te contar a última, ok? Há 3 semanas ou 4, a Volkswagen fez um acordo com o Rivian, sim, tomada de participação no Rivian, que é para começar a produzir veículos elétricos nos Estados Unidos. Isso é a única coisa que vai acontecer. E lá se vai a teoria do Sr. Trump por ali abaixo. Não, ó Camilo. É como o Reagan e o Bush e os coreanos e os japoneses. Vêm os coreanos, invasão coreana. Já tinha havido uma invasão japonesa nos anos 70 e de repente eles chegaram lá, meteram as fábricas e acabou-se a conversa. A é a América, então se é a América, vou dizer, se as fábricas europeias forem para a América, é exatamente o mesmo que as fábricas americanas irem para a China. Certo? Vão. Quem é que fica prejudicado? Vão para a China? Não, foram. Não, as fábricas americanas vão para a China. Foram, desapareceram e quem produz é a China. Não mandam nada no mercado chinês. Não, mas não é isso. Mas quem produz é os chineses. O que eu quero dizer é que o fenómeno de reindustrialização da América é um fenómeno que a América tem neste momento em cima da mesa e está a estudá-lo, não está a fazer uma coisa em abstrato. A reindustrialização não se faz com tarifas, Jorge. Desculpa. Camilo. Não se faz com tarifas. Diz lá, força. 3 ou 4 coisas saindo aqui desse tema, já lá vou. Primeiro tema, comunicação social. Eu acho que nós exageramos o papel da comunicação no meio disto tudo. Passamos a vida a falar da comunicação. O New York Times... Não, mas há um enviesamento Camilo, claro, tudo bem, mas o enviesamento da comunicação social não invalida que o Trump ganhe as eleições. É claro. O enviesamento da comunicação social não invalida que o Chega tenha chegasse a só mostra que a democracia funciona. O enviesamento da comunicação... Jorge, desculpa lá. O enviesamento da comunicação social não invalida que o Chega, em meia dúzia de anos, chegasse a 18% dos eleitores e foi prejudicado na comunicação social. Claramente, não tenho dúvidas nenhumas quanto a isso. O Chega não tem na comunicação social. O problema do enviesamento da comunicação social não é... Vamos ver, é que, repara, é para além da comunicação social as pessoas votam. O que depois não fica claro, o problema aqui, que é este tema que estamos agora a discutir, das tarifas é um bom exemplo, é que depois não se consegue fazer o debate, porque o enviesamento é de tal ordem que eu digo assim, para lá uma coisa, eu não posso ir para um debate com ninguém a achar que o gajo é estúpido. Mas, Jorge, mas o debate... Se um tipo diz, quer fazer uma coisa, não, ele não pode pôr tarifas. E eu digo, mas explica lá uma coisa. Mas porquê? Qual é a razão? Jorge. E eu digo, não, mas pode. Pode porquê? Porque ele tem um problema diferente do meu. Cada vez mais o debate faz-se noutros meios. Nós estamos aqui a debater e não está aqui comunicação social nenhuma, está o Camilo. Jorge, desculpa. Jorge, desculpa. Tens aqui a nossa, tens que ver a nossa... Jorge, desculpa. Esta é a realidade que vai continuar... Eu também debato em minha casa. Esta é a realidade que se vai continuar a impor. O New York Times passou de 1.200.000 em 10 anos, passou de 1.200.000 tiragem diária para menos de 200.000. Claro. O Washington Post passou de 800, 900.000 para 100. É o que eu estou a dizer. E daqui a 5 anos está em 20. Claro. E, portanto, quer dizer, quem é que vai matar essa comunicação enviesada? 2 coisas. Por um lado, o próprio modelo de comunicação está em completa transformação. Eu não sei se daqui a 5 anos existirão esses jornais, como cá em Portugal. Ainda hoje tiveste um grupo de revistas que pediu falência, não é? Portanto, o modelo de comunicação atual está em decadência. O modelo de comunicação atual vai cair. É enviesado? Mas qual é o modelo que nós que somos liberais, eu pelo menos sou, o mercado encarregar-se-á de acabar com ele. O mercado encarregar-se-á de acabar... Jorge, o mercado encarregar-se-á de acabar com ele. E, portanto, dizer, nós não podemos estar sempre a ter mercado. Agora saímos daqui. Não podemos estar sempre a ter mercado
e depois acaba por tenho aqui o meu guia, para agora saiu aqui uma coisa à frente do computador, mas não foi mal, já lá vou. Nós não podemos estar sempre a querer mercado, a falar no mercado, que o mercado corrige, e depois queremos intervenção na comunicação social. Eu vou já ao tema. Se quiserem, eu digo aos separados se quiserem. É óbvio, Jorge, e depois são penalizados, como em Portugal. A empresa toda está falida. Isso é para o lado que eu dou melhor. Portanto, esta coisa do está enviesado, está, mas há uma consequência para isso, e há uma penalização para isso, estão falidos. A mim enjoou-me já a falar na comunicação social, enjoou-me entender, pensarmos que a comunicação social é que é, seja o que for, mas quem acha que é tão prejudicado pela comunicação social, tem formas de crie jornais, crie uma televisão, crie meios. Como? Tem as redes sociais, que olha que a gente faz. Camilo, isso é o segundo tema. Ou seja, os jornalistas são enviesados, concordo contigo. Há um enviesamento grande na comunicação. Só tenho aqui um tema. Qual é o meio de comunicação que não podia ser enviesado? É a RTP. Porque essa pagamos todos. Essa pagamos todos, desculpa. Essa pagamos todos. Essa não podia ter o nível de enviesamento que tem. E o nível de enviesamento que a RTP tem é político. É, digamos, uma parcialidade política que não devia existir. Também eles são sempre os mesmos. Agora, a SIC e a TVI, façam o que quiserem. A CNTV tem o direito. Um dia, e se calhar a menos prazo do que isso, vão ter problemas. Agora, os meios de comunicação social que estão a emergir, e tu vês na América, nessas eleições, o peso que tiveram certos... Mas, Carlos, deixa-me só interromper, mas não é para, como é que dizer, argumentar contra ou a favor, é para, como é dizer, precisar aqui uma parte do raciocínio. Quando eu digo que o enviesamento é porque o que eu quero dizer é que há uma ligação. Nós estamos a falar política, análise política. Se nós quisermos falar análise económica, podemos fazer, não tem tema. Análise política. O enviesamento na comunicação social sobre a política cria uma distorção nova. Eu não quero dizer que o mercado não resolve isso. O que eu quero dizer é que um exemplo concreto é um lobby. Vamos falar em lobbies que é mais fácil. Se eu tiver um lobby para fazer um certo tipo de indústria e o primeiro-ministro ouvir só esse lobby, eu fico sem saber se aquela é a melhor decisão para o país, porque eu tenho que ter o contraditório. E a arbitragem do conflito nas sociedades é feita pela política. O que eu quero dizer é que, a partir do momento em que a comunicação social tem este nível de enviesamento, nós não conseguimos fazer um debate porque do outro lado está o diabo. E nós não podemos fazer isso, porque eu tenho que admitir, é só por uma questão de até no estado intelectual, está bem, admito que tu tens razão, então explica-me as tuas razões. Eu posso discordar no final porque elas me vão prejudicar. Agora, eu não posso pôr em causa aquilo que ele está a dizer, porque o que ele está a dizer é sobre o problema dele. Quando os ingleses decidiram fazer o Brexit, nós dissemos aqui, eu lembro-me 5 anos, nós não temos o problema dos ingleses, porque se o tivéssemos, se calhar nós tínhamos um Brexit, Portugal. Portanto, mas estou de acordo, eu acho que eles não deviam ter feito, mas eles tiveram que resolver o problema deles. É nesse sentido que a mim me preocupa o enviesamento, não é que ele não se resolva, é porque ele depois vai galgando na sociedade. O exemplo acabado é... Não vai. Não, mas espera, Carlos, deixa-me... Desculpa ter interrompido. Vê outro exemplo. Quando a Mortágua vem com o imposto sobre o rico, chamado Musk, fica evidente o problema dela. Não é os ricos. É a liberdade que o Musk trouxe ao debate político. Por isso é que ela lhe chamou Musk. Eu prefiro a sombra. O foco é os ricos, não é? E por isso é que eu digo que Trump, como Reagan, podem ser uns libertadores porque eles vão abanar o sistema. O Reagan foi. Não, ele Reagan pode ser. Eu não estou a dizer que ele consiga. Mas o Reagan, quando começou, eu lembro-me, o Carlos deve-se lembrar, eu fui dos poucos que estava na minha faculdade que fui ver o Reagan na Assembleia. A minha faculdade deve ter sido 2. Porque o Reagan era um ator mau, era um ator de terceira de Hollywood. E era acusado pelos meus colegas de ser capitalista e pró-americano. O Reagan, em 1945, era presidente do sindicato. Eu sei, mas está bem. É verdade. É só para ser Mas, Carlos, o Donald Trump não começou na política há 5 anos. Nos anos 70, 80 já ele se envolveu em política. Mas desculpa interromper. A minha questão do enviesamento não é que ele não se resolve e eu tenho a ver com isso. O que eu quero dizer é cuidado, porque este enviesamento do debate
impede as pessoas de perceberem a profundidade dos problemas. Jorge, o problema é muito complexo. Jorge, eu por acaso não estou de acordo. Eu acho que o enviesamento da comunicação social vai matar a própria comunicação social. Exatamente. Quem perde com isto vai ser a comunicação social. Exatamente. Temos um problema de Queres um bom democracia. exemplo? Queres um bom Jorge, exemplo? o enviesamento da comunicação... Espera aí, queres um bom exemplo? Olha a falência do grupo, Sim. da visão e daqueles tipos todos. Foi declarada hoje, ou pediram hoje. Declarada hoje. O Pá, enviesamento a malta da não percebe onde é que está o mercado. Vai à falência. Exatamente. É isso, é nisso que dá o enviesamento. Jorge, é o mesmo tema da política. Tu dizes muitas vezes e eu concordo contigo. Os outros não viram, há bocado o Camilo disse. O Chega tem uma coisa, faz perguntas, apesar de não ter respostas. Mas faz perguntas, não tem respostas. Faz perguntas. E ninguém fez aquelas perguntas, há bocado o Camilo falou em 3. A comunicação social é igual, está enviesada, aquilo é um enviesamento total. Vão perder com isso. E agora, o que é engraçado é que ainda por cima contratam uma miúdos para lá para ser jornalistas e comentadores, que ainda são mais enviesados. Esse é o tema. O enviesamento da comunicação Trabalhavam social... com o Camilo. Jorge, o enviesamento da comunicação social vai matar a comunicação social. Porquê? Porque quanto mais enviesados, mais os agentes usados... Mas eu não, a minha preocupação não é essa. Não é, pá... alternativo de informação. Cada um E faz eu, o que honestamente, quiser. não acho que esse enviesamento seja tão negativo, pá, agora vou dizer um palavrão, para a pureza das eleições, tanto que o Trump ganhou as eleições. uma Outra coisa, há coisas que não acabam. Por exemplo, toda a gente diz a importância da comunicação social, a importância dos meios alternativos. Quantos comícios fizeram, quer o Trump, quer a Kamala Harris? Estavam todos os dias na rua, 3 comícios por dia. Sim. Isto é o mais tradicional na política. 3 comícios por dia. Faziam eles, às vezes mais. 3 comícios. O Trump diz que fez 900 comícios. Eles fazem muita publicidade também. Jorge, eu sei que fazem, mas ninguém perde o contacto popular, ninguém perde o contacto das pessoas. 900 comícios diz que fez o Donald Trump. 900 comícios são muitos comícios. E, portanto, quer dizer, se eu não fizesse 900, fizesse 400 ou 450, se calhar não tinha ganho as eleições. Mas acho que a comunicação social não é tema. Mas, Jorge, mais uma ou duas coisas. Eu gostava de que nós debatêssemos, porque acho que para a gente perceber uma coisa. O ponto de vista americano é muito prejudicial ao europeu. Mas se os europeus não perceberam o ponto de vista americano, também não resolve. Jorge, mas vamos à Europa. Vamos à Europa. Não há Europa, desculpa, não há Europa. Desculpa, não há Europa. Tu dizes, agora a Europa tem que se preocupar com as tarifas americanas. Nós em Portugal preocupamos quê? Com as indústrias espanholas? Com as alemãs? Com as francesas? Não, nós exportamos para os Estados Unidos. Os nossos empresários têm que se preocupar. Mas nós não pensamos em termos europeus, pensamos aqui. Apesar de termos todo o problema das normas que estragam tudo isto. Agora, cada país pensa... Desculpa lá, no final do dia, cada país pensa por si. No final do dia, não há Europa. Neste momento, a Europa é uma ficção. Não há Europa. Na prática, no dia-a-dia... Eu transporto para a Alemanha e não tenho tarifas mesmo. Como? Jorge, no final do dia, os problemas que se colocam às indústrias europeias são problemas que cada país terá que resolver, cada empresa terá que resolver. Agora, a Europa como um todo tem uma política? Não tem. Tem umas orientações, tem umas discussões em Bruxelas, passam a vida a discutir e a sensação que temos é que são discussões permanentes. Está bem, mas Europa... é o caso da indústria automóvel, que isto é um bom exemplo. Se a guerra das tarifas for para a indústria automóvel, a cadeia de valor da indústria automóvel, que nós temos uma parte, nós somos afetados. A malta dos moldes vai ficar com o problema. Certo? E a seguir acontece o quê? Afetado. Aí, Carlos, e a seguir acontece o quê? Ou melhor, a produtividade é o que eu estou a dizer. A reação normal é essa. Isso é uma coisa que vai com o tempo. Responde a esta pergunta. Se os Estados Unidos impusem restrições à indústria automóvel europeia, como está a pensar pôr, o que é que acontece a seguir? O que acontece, várias coisas podem acontecer. Uma é uma alteração significativa... Não, Jorge. Não, mas é... Não, a alteração imediata, sabes qual é que é? É que a Europa lança tarifas contra os Estados Unidos. Não, é um jogo de ganho nulo para os dois. Vamos ser... Vamos ver. Vamos ser nada, é o que está a acontecer. Os europeus já prometeram que respeitam com as tarifas também. Camilo, é o normal... Vamos ver. As nações, a um momento da sua história, tomam essas decisões. Eu já te conto uma história. Tomam essas decisões. O que eu quero dizer é uma coisa... As tarifas... Primeiro, as tarifas do Sr. Trump, para a gente sabe, são tarifas especializadas. Portanto, é muito dirigidas. Que pode não ter o efeito que ele pretende.
pode não ter efeito. Não Mas vai só ter que uma efeito coisa, positivo. há aqui um efeito secundário que está na cabeça deles, que é a desvalorização do dólar. Mas Claro, isso é só outro. Mas a desvalorização do dólar é assim ainda mais perigosa. Mas isto é um aspecto Pronto, que está, claro que eles, é um aspecto que está na cabeça deles, que é o dólar mais fraco. Claro, mas e obviamente Mas, enfim, não vale a gera pena distinguir isso competitividade hoje e, aqui. portanto, mas o dólar mais fraco, menos turistas na Europa, não tem problema. O que eu estou a querer dizer é o seguinte, nós temos de ter aqui algum cuidado, porque se um presidente de um país, como a América, quer reconfigurar economicamente o seu país, ele tem que usar todos os instrumentos à sua disposição. Depois pode dizer, bom, eu vou arranjar guerras que se calhar não queria ter. Também vai ter consequências. Também não é só de um lado. E, portanto, o que eu quero dizer é que a reorientação económica da América é um dos aspectos mais críticos desta administração. Se nós, europeus, continuarmos com este tema das tarifas, epá, eu faço ao Trump, então resolvam-me lá o problema. Já. E eu resolvo. Dê uma solução. Desculpa lá. Mas desculpa lá. Mas desculpa lá. Como ele também não resolve o Mas nosso. desculpa lá. Eu sou liberal. Também não resolve o nosso. Eu sou liberal. Continuo a ser mas liberal. não és presidente de um país. Não, mas sou liberal. Mas só para dizer às pessoas que dizem que eu defendo o PSD, eu nunca vou ter o PSD para nada. Só para as pessoas que me dizem aqui nos comentários que eu estou para aqui a defender, mas nunca vou ter no PSD. Pode Está ser fora de liberal, questão. vou dar no É só para dar esta Carlos, nota. Não é nada. Marimba-te no pessoal diz. Eu sei. quando passo há Mas muitos olha, anos. falta dizer, para um liberal, dizer-se que o presidente quer reconfigurar a indústria e o sistema económico de um país é uma coisa esquisita. É um sacrilégio. Porquê? Porque a Explica-me lá. economia americana deu provas disso nos últimos anos, tem que ter a capacidade de se reconfigurar a si própria em função das suas próprias necessidades. Mas Jorge, desculpa, esta é a lógica. Uma pessoa que diz eu vou reconfigurar a economia do país e necessariamente através de mecanismos de intervenção, como as tarifas, eu sou contra as tarifas, eu sou a favor da globalização, só por curiosidade. Quando uma pessoa diz que vai reconfigurar a economia de um país, alguma coisa está mal, esse país não funciona, esse país não está... E a América e os Estados Unidos não precisam Então, de o que é alguém... que tu precisas fazer em Portugal? A economia... Não é a configuração Jorge, desculpa, económica. os Estados Unidos, a economia americana, não precisa que um presidente vá reconfigurar a economia, porque a economia americana tem toda a capacidade de se reconfigurar a si própria, mesmo com o problema atual da indústria automóvel, a economia americana sempre ultrapassou... Desculpa, Jorge, a economia americana sempre ultrapassou os seus problemas e vai ultrapassar outra vez. A economia americana é a economia mais flexível, mais inovativa, mais criadora e mais dinâmica do mundo. Na minha opinião, não precisa que venha um homem providencial reconfigurá-la. Ela vai se reconfigurar. Era presidente para quê? Está bem, é presidente, olha, assim, é presidente para não deixar ninguém tomar medidas de proteccionismo e fazer esse tipo Mas não de foi medidas. eleito com esse mandato, ó Carlos. Ah, já está nós bem. estamos a assistir o mandato do Presidente, estamos a assistir o teu. Desculpa Então, lá, quer dizer, eu deixa-me sou só- liberal, deixa-me acho só- que o Presidente o que eu deve estou- ter. Deixa-me Carlos, eu não sou... Eu estou só a dizer que tu disseste que a economia precisa de alguém que a reconfigure. Não, e eu o que eu estou a dizer que a é que economia o não precisa de ninguém que a Presidente foi reconfigure. eleito com um mandato para reconfigurar um problema da América. Deixa-me só dizer uma Pronto, coisa para acabar, não digo dá-lhe a mais nada. solução. Vou à comunicação social. A lógica do free speech e a lógica de que a comunicação social está enviesada. E, como tu há bocado disseste, que o Trump vai liberalizar ou reconfigurar Já está. essa lógica é, para mim, perigosa. Bora. Porque é perigosa. É sempre aí que muita gente começa. Com fins que Ih, são... pá, Carlos, Mas, Jorge, desculpa, diz o Não, que mas tu também quiseres, tu a vais história com o está mesmo- cheia disto. Dizer-se que vamos reconfigurar ou alterar ou mudar o país, porque não há liberdade de imprensa. E porque não há liberdade de comunicação. Desculpa, vou já acabar. E nós vamos criar uma lógica de free speech. Agora é que vem a liberdade. Porque até agora não havia liberdade. Para mim é tradicional. Não é nada de novo. Não é nada de novo. Aliás, eu, para a semana trago-te um filme onde isso está claro, um filme feito nos anos 50. Não é nada de novo. É tradicional e é, na minha opinião, muito perigoso. Mas, ó, Pá, e não Carlos, digo o que mais eu- o nada. que eu Já queria passámos fazer- muito tempo, espera não aí. foi? O que eu queria era recentrar a nossa conversa no seguinte. Eu sou contra as tarifas. Nós como aí estamos tenho- a discutir o mandato do Presidente, não estamos a discutir o nosso mandato. Ó, Jorge, Mas, eu estou Jorge, mas tu tens que a explicar criticar. se a Não, mas decisão eu tô- é correta ou não. Mas eu É por estou-te a isso que nós dizer, servimos como claro, analistas, não é? mas eu não... Oh, Carlos, Caramba. ó Camilo, mas correto do ponto de vista que é meu ou dele, é que eu tenho que perceber. Eu estou a fazer análise, eu não tenho um desejo de eu influenciar. Se ele me tivesse escolhido para influenciar a sua política económica, eu dizia,
Pá, se calhar não vou por aí. O que eu quero dizer é uma coisa que é mais simples do que parece. Ele tem um problema, que é o mandato da América para resolver o problema da industrialização americana. Aliás, as universidades americanas, neste momento, estão obcecadas com a industrialização. Obcecadas. Não sabem como é que isso vai fazer, andam todos a lançar estudos. Tem que encontrar soluções. Pronto. Não é seguramente Mas não vamos, Carlos, mas não vamos ser levianos dizer que nós temos a solução. Eu não. Porque, pois, não tenho. Não. E o que ele diz é o seguinte, há uma que eu tenho. Faço uma desvalorização, direto. Controlo o Fed e digo assim, agora é uma desvalorização da moeda. Nós já tivemos isso em Portugal. O que é que aconteceu? Tivemos indústria, com imensos salários baixos. Alguém se queixava? Ninguém, porque havia emprego. Pronto, e o assunto resolveu-se, politicamente. Até que descobrimos que podíamos, afinal, crescer com outro modelo económico, que nos foi trazido pela Europa. E foi dito, vocês isto não funciona. Quer dizer, podem continuar nesse modelo, não vai dar resultado. Vocês vão continuar a ter emprego, mas salários baixos. A América podia ter emprego. Isso ainda não mudamos. Não, mudámos um bocadinho. Os nossos salários estão muito melhores do que há 30 anos. Sim, Jorge, não mudámos o que devíamos ter mudado, mas Jorge, mudámos. Os nossos salários não evoluíram nada sobre a média europeia, mas tiveram-se ao mesmo nível nos últimos 20 anos. O modelo terminou. O que eu quero dizer é o modelo terminou. O que eu quero dizer é, alguém reconfigurou a economia portuguesa. E reconfigurar não é nesse sentido liberal, de ir lá fazer uma norma e fechar a fábrica e montar fábricas, não é nesse sentido. É criar incentivos em concreto para as pessoas tomarem decisões. E eu recordo-me, por causa das tarifas, trabalhei, não estou a falar em abstrato, uma empresa alemã que fazia uma coisa incrível em Portugal. Nós tínhamos um regime, que era o regime do drawback, em que as empresas traziam a matéria-prima, fabricavam cá e voltavam a exportar. Era como se não tivesse entrado. Porquê? Porque havia taxas aduaneiras. É muito provável que o Trump vá por aí e diz, olha, eu ponho umas taxas, mas se vocês vierem trazer as fábricas para cá, a taxa é zero. E arruma logo uma data de indústrias. O que eu quero dizer é cuidado, porque se a Europa tem uma solução para a reindustrialização da América, que o diga. Não pode de forma egoísta. Não tem nada a ver com a distribuição da América. A Europa tem a ver com a Europa. Agora, nós é que vamos dar lições aos americanos. Nós só temos que aprender com os americanos. Quando dizemos que eles vão destruir o comércio entre a Europa e os Estados Unidos, que é verdade. Esquece. Não, é verdade. Jorge, esquece. As economias respondem. As economias são dinâmicas. Os empresários são dinâmicos. Os empresários respondem. Não vão destruir. Nós estamos com muito... Já estamos muito para além da hora. Não estou todo seguro disso. Nós podemos continuar a discutir isto no próximo programa. Eu acho que são questões muito apaixonantes. Eu tenho uma história para contar. E essa história é pessoal. Eu vivi essa história. Eu estava na University of Michigan, em Ann Arbor, a 100 km de Detroit, no início dos anos 90, 91, 92. E então, nós tínhamos seminários todas as semanas. Um dia a faculdade marcou-nos um seminário, imaginem com quem? Uma visita à sede da General Motors, em Detroit. E então, no 15º andar, onde estava o board da General Motors, fomos reunir com o Sr. Bob Stempel, que era o CEO da General Motors. E então nós estávamos ali, éramos todos jornalistas, estávamos a conversar com ele e colocámos as questões mais chatas ao Sr. Bob Stempel. Vocês deviam ter visto. Eu vi isto em primeira mão. O Sr. Stempel respondia a todos, estava tudo bem, fantástico. Bom, a gente sabia que havia greves nas ruas, piquetes, porque os japoneses estavam a invadir o mercado americano, os americanos tinham carros miseráveis, uma porcaria autêntica, e estavam a perder a guerra para os japoneses. Portanto, depois havia aqueles piquetes, greves e não sei quantos. Bom, e o senhor sempre ali sentado na sua cadeira de CEO a dizer que estava tudo bem. E a gente, espera aí, então, mas está tudo bem, como é que tem este desarreio todo, como é que a General Motors está a perder dinheiro e não sei quantos. Bom, nós saímos daquela reunião, eu fiquei estupefacto. Um mês depois, o senhor Stempel estava na rua. E estava na rua porque os acionistas puseram na rua. Sim. Jorge, a verdade é que a partir daí a General Motors começou a reestruturar-se. Hoje em dia, aos comandos da senhora Mary Barra, sem qualquer barreira comercial, a General Motors já não é a empresa desgraçada que era há 20 a 30 anos. Portanto, a reestruturação tem que ser feita desta maneira, não é com barreiras comerciais. Ponto. É esse o meu ponto. Bom, mas voltaremos ao tema seguramente nos próximos programas, que isto é uma matéria muito apaixonante. E não falámos no artigo do Dr. Pois não falámos, mas falaremos no artigo do António Costa na próxima semana e a miserável campanha que ele está a fazer a dar cabo do Partido Socialista. Mas enfim. Bom, chegámos ao final desta conversa do Think Tank de hoje. Quero agradecer ao Jorge e ao Carlos. Mas antes de ir embora, quero lembrar que o canal tem várias parcerias, a saber, com a Prozis, com a Belt Seguros, mas também com a Blue Crow Funds. E
ainda ajuda a produção neste programa do Grupo Sandy Zalidata. Muito obrigado, fique bem. Nós voltaremos na próxima terça-feira às 17h30 e eu estarei consigo amanhã às 8 da manhã. Com licença. Epá, vocês...